Boa noite, graça e paz, amém? Fica bom que depois de uma apresentação dessa, a gente chega mais descontraído, chega um coração mais leve e fica mais fácil porque o clima fica menos tenso. A gente se alegra com nossos filhos, a gente se alegra com as crianças da igreja. Então eu creio que eu consegui cumprimentar a todos, desejando feliz Dia dos Pais. Eu acho que só não cumprimentei a Gustavo, mas eu quero então de novo parabenizar cada um de vocês que é pai, por aquilo que hoje foi escolhido para ser o Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. E se você de repente fica meio melancólico, como eu ficava, né, que eu perdi meu pai tem 4 anos, e isso, seres humanos, às vezes, tem esse complicador na sua vida. Eu venho te dizer que tem o melhor pai do mundo, o melhor pai do universo, o melhor pai que qualquer um poderia ter, pronto para te receber. É muito bom você ver a criança aqui dizendo, tem o melhor pai do mundo. Mas eu cumprimentava meus irmãos, eu chegava para eles e dizia que o Senhor possa nos fazer de cada um de nós um pai tão bondoso como Ele é. Que o Senhor venha nos ensinar a como Ele, a trazer para a nossa casa, para a nossa família, esse exemplo de paternidade. Continuamos com a nossa temática do Pai Nosso, pedindo ao Senhor que Ele venha nos ensinar a orar, que Ele venha nos ensinar a conversar com Ele, com esse Pai tão lindo, tão próximo, mas que às vezes se torna tão distante. Às vezes nós colocamos Deus numa distância tão grande, que às vezes achamos que nós não podemos alcançá-lo, quando simplesmente deveríamos pedir, Pai, chamar, Paizinho, vem, um coração contrito, um coração sincero, e Ele viria. Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Mateus. Estamos já no penúltimo domingo, essa campanha com esse tema do Pai Nosso se encerra no próximo domingo, assim como essa semana se encerra também a semana de oração. Mas eu creio que o Senhor ainda pode falar muito comigo e com você. Eu creio que o Senhor ainda tem muito a falar comigo e com você. Mateus capítulo 6. Versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vou falar hoje sobre esse versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando pensamos em tentação, às vezes já pensamos na consumação daquilo que ela traz para cada um de nós, o pecado. Eu tentei trazer um objetivo para essa mensagem, um tema para essa mensagem. Quando vem a tentação? Foi o tema, o texto, o título dessa mensagem que eu trouxe para mim. O que fazer quando vem a tentação? O que é e como vencer a tentação é o objetivo que nós vamos tentar trazer aqui hoje, através de uma meditação simples. Temos um pouco de tempo e que o Senhor possa nos abençoar com ela. Lemos o texto e vamos assim nos apegar nesse versículo. Não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Tentação é um estímulo, uma indução, um ato que aparentemente é atraente, ainda que seja inapropriado. A tentação é um convite para você para pecar. A tentação, ela tenta induzir você, induzir cada um de nós ao desejo do pecado. A tentação, ela tenta apresentar para a gente, tenta vender uma ideia de que o pecado é bom, de que o pecado faz parte da nossa vida e de que você precisa pecar. Ela tenta mostrar para você que aquilo que você faz de errado, que satisfaz a tua carne, não tem nada demais naquilo, pelo menos naquele momento que você está fazendo. A tentação vem e diz: vai, isso daí é bom para você, faz isso, olha, você precisa disso para alimentar o seu desejo, você precisa disso para alimentar a sua carne, você não tem problema nenhum se você fizer isso. Tantas pessoas fazem, tantas pessoas vivem dessa maneira, por que você não vai lá e experimenta? E foi dessa forma, através da tentação, que o pecado entrou no mundo. Foi dessa forma que Adão e Eva, seduzido pelo desejo de ser igual a Deus, desobedece a Ele. Comete o pecado da desobediência, deixa, através de uma fruta, eu já ia falar maçã, olha, de um fruto proibido, né, uma mordida num fruto, olha com que situação, acabar com o relacionamento entre o homem e Deus. A tentação, ela vem do diabo, através do diabo, ela pode vir através de pessoas, e ela pode vir, e ela vem de dentro de nós. Em Gênesis 3, 4, 6, nós vamos ter um exemplo disso. A serpente, intitulada ali o maligno, o diabo, Satanás, induz a Eva, mostra para Eva que se ela comer do fruto, ela vai ser igual a Deus. Ela seduz Eva e diz: não, de maneira nenhuma, que vai morrer, não, você vai ser igual a Deus. E se você olhar, quem é que convence Adão a comer do fruto? Eva. Uma pessoa induz outra pessoa a pecar. Eu trouxe isso como exemplo no mesmo texto, mas eu sei que Adão ali, ele vacilou feio, né? Adão ali, independente de quem falasse para ele, não era para acontecer aquilo, mas ele foi induzido, ele foi seduzido, também por um desejo que Eva já tinha comido, deve ter feito uma propaganda. Eva, de repente, deve ter sido uma ótima vendedora. Nos dias de hoje, né, Gil, de repente, poderia dar os detergentes todinho dela para vender, que Eva, mas também Adão, também para aguentar, de repente, a mulher falando no ouvido dele direto. Achei que Gisele não estava aqui. E também, ela parte dentro de nós, porque para comer o fruto que quebrou essa relação com Deus, Eva e Adão, eles foram aguçados, eles foram assim, eles não comeriam fruto se eles não tivessem alguma promessa. E isso acontece com a gente, isso acontece comigo e com você, quando simplesmente nós vemos alguma coisa que nos agrada. Isso acontece comigo e com você quando, não sei de que forma, vamos falar primeiro da forma, às vezes, como Satanás foi e se apresentou para Eva. Meu irmão, mas não tem nenhuma serpente vindo falar comigo. Já viu desenho animado? Quando, principalmente, eu lembro muito do Pateta e do Mickey, tem um cachorrinho lá, o Pluto, e o Pluto tem hora que ele surge um bichinho aqui do lado dele, surge um anjinho do outro lado, e fica mandando, induzindo ele a fazer. Alguma vez já chegou na sua mente algum pensamento para você fazer alguma coisa, e você sabia que aquilo dali, Deus não concordava com aquilo, mesmo assim você vai e faz? Independente do pecado. De repente você pode falar assim: mas
é roubar, é matar. Eu testemunhei aqui essa semana, e dessa vez eu posso falar, porque não é para edificar ninguém, mas é para mostrar como a gente pode ser induzido a isso, um pecado que eu cometi. Eu, por um momento, eu escrevi no WhatsApp uma frase simples, só que no meu coração não era o que eu queria dizer naquela frase, eu queria dizer muito mais coisa. E às vezes a gente quer fazer a nossa justiça própria, eu tenho o direito de fazer isso, e a gente peca. Falava aqui que às vezes a gente peca ao não corrigir o nosso filho. A gente vai lá e agride ele, porque correção é diferente de agressão. Às vezes a gente peca por não corrigir o nosso filho. A gente vai lá, nem espanca ele, mas deixa ele à vontade. A gente peca por omissão. Às vezes a gente peca por palavras contra a nossa esposa, você peca a palavra contra o seu marido, contra o seu vizinho. Ou, como Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele já comete pecado. Você pode vir a tentação de você chegar, alguém ligar para você, e você não está com vontade de ajudar aquela pessoa, mas você não quer ser sincero, você quer quer ser um mentiroso naquele momento, e você diz: agora não posso, irmão. Você poderia simplesmente dizer: irmão, estou tão cansado, me perdoa por esse momento, mas você mente, diz que tem alguma obrigação. Isso eu estou dando algum exemplo de como a tentação pode chegar na nossa vida, e de como isso pode gerar uma outra coisa. Só que antes de dizer essa outra coisa, é claro que eu sei que vocês já sabem, eu quero dizer que a tentação, ela não vem de Deus. Deus, ele não vai tentar você. Vocês sabiam disso? Deus, ele não vai tentar você. Deus odeia o pecado, e ele nunca vai convidar alguém a pecar. Deus jamais vai chegar para você e vai dizer, ou vai colocar alguma situação para que você venha pecar. Mas a palavra de Deus diz também que Deus não vai colocar sobre você algo que você não seja possível de resistir, de passar. E em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A palavra nos deixa claramente explicado, acho que não precisa nem desenhar aqui, fala claramente, a pessoa, mas eu não entendo, mas isso aqui queria que você entenda. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então muitas vezes você pode até tentar achar desculpa para a sua atitude de pecado, mas não pode falar, foi Deus que permitiu essa tentação, não, Deus que deu essa tentação para me passar. Não fale essa mentira, não diga isso, porque Deus, ele não vai te tentar. O texto da oração de Jesus que nós lemos agora, ele diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos. Isso significa que a tentação não é algo que ela é impossível de vir. A tentação, ela vai vir uma hora. A tentação, ela vai vir na vida do cristão. Concordam com isso? A tentação, ela vai vir. Então, por que eu não me preparo para esse momento? Por que eu não, antes mesmo da Satanás vir ao meu encontro, ou algum pensamento, eu não estou preparado? A Bíblia diz que um obreiro tem que estar sempre aprovado, preparado por Deus para manejar a palavra. E eu digo de outra forma, para viver qualquer tipo de situação que pode vir sobre a nossa vida. Eu lembro de uma história que um autor, se eu não me engano foi Spurgeon, eu sei que eu li durante essa semana, que ele diz que jamais nós vamos entrar em uma selva desarmado, sabendo que a selva está cheia de leão. Ou você entraria numa selva
desprotegido, vamos colocar assim, não vou colocar armado não, vou colocar desprotegido, sabendo que a selva está cheia de leão. Você não é doido? Você vai, a não ser que você seja um suicida, ou queira mostrar que você, sei lá, é o super-homem, e você não é, então continua achando que você não vai porque você não é doido. Nós não vamos para um lugar que a gente saiba que não vamos ter condição nenhuma de passar por aquilo, de sobreviver àquela situação, se nós não estivermos preparados. Ou você vai fazer uma prova sem estudar. Você não vai passar. A não ser que tenha alguém aqui naquele múltipla escolha que tem uma sorte danada, né, Fábio? Sabe? Porque tem gente, mas às vezes tem gente que tenta, chega lá, Deus vai me ajudar, e ora a Deus, que eu faça uma boa prova, que eu vou passar, né, que eu passe. De repente, se for para concurso público, a gente até oferece o nosso primeiro salário, ou metade, não sei, ou o trízimo, né? Como eu já ouvi que tem algumas questões dessa por aí. Mas se você quiser passar numa prova, você for uma situação, você tem que estar preparado para aquilo. Então você não pode ir. Mas então, o que fazer? Porque eu sei que eu e você sabemos que a tentação vai vir em algum momento. O que fazer então? Mas para piorar essa questão da situação vir em algum momento, Tiago, continuando na carta de Tiago ainda no próximo versículo 14, ele diz da seguinte forma: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Temos um problema. Tiago diz que nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. E a tentação é uma indução da nossa vontade. O pecado vem e diz: isso é bom, faça, você merece isso, você merece satisfação carnal. Só que Tiago diz que antes da gente pecar, vem a tentação, a gente alimenta aquele pensamento, alimenta aquele desejo, nós somos seduzidos, somos arrastados, então nós concebemos uma ação, nós damos a luz a uma ação, ou uma palavra, ou uma atitude, ou um pensamento que vai muito mais do que a tentação, ou uma omissão, mas de qualquer forma a gente pratica alguma coisa que se torna pecado. E quando nós pecamos, e assim foi com Adão e Eva, esse pecado causou a separação dele com Deus. Esse pecado causou a morte espiritual de Adão e Eva com Deus. Então aqui Tiago diz que esse pecado gera morte. Porque você pode estar se perguntando assim: não, mas eu pequei até hoje, estou aqui olhando você, ouvindo e vendo você falar sobre que o pecado gera morte. Se alguém aqui não entende que tipo de morte é essa, é a nossa morte espiritual. A tentação nos faz ser mortos para Deus, porque nós cometemos pecado através dela. E isso quer dizer também que pecar é algo que eu e você escolhemos fazer. Amém? Amém, misericórdia. Concordo e me envergonho, me constranjo, porque conhecemos a Deus, sabemos que Ele é o nosso Pai, sabemos que Ele nos ama, mas ainda escolhemos, somos induzidos a entristecê-lo, a ir contra aquilo que Ele nos manda fazer ao contrário, desobedecemos ao Senhor. Escolhemos pecar, escolhemos fazer o que é mal.
É duro isso. É duro quando a palavra vem ao meu encontro e diz: cara, tu está escolhendo ainda pecar. Tu ainda comete atitudes, tu mesmo que não seja atitudes até visíveis, mas tu pensa coisas que não deveria você pensar. Tu escreve coisas e você quer usar sua justiça própria. De repente, sabe, você se aborrece com alguém. É duro a gente ouvir isso e ver que Deus, sabe, diz: e eu já fiz tanto, e você ainda tem esses atos. Como eu disse, então nós temos um sério problema. Porque Deus, sendo quem Deus é, Ele não concorda com isso. Ou você acha que Ele concorda com o seu pecado? Deus não concorda com isso. Deus, sendo quem Ele é, um Deus justo, um Deus santo, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, pedimos o reino dEle, pedimos que, sabe, Ele traga esse reino para no meio de nós, o Espírito Santo habitar em nós. Então, sendo quem Deus é, Ele não pode concordar com as nossas atitudes erradas, Ele não pode concordar com o nosso pecado, Ele não pode concordar que a tentação que vem em nossa vida venha gerar tudo isso. Ele odeia o pecado. E Ele odeia, e Ele não pode concordar com essa natureza pecaminosa que herdamos. Ele não pode concordar com essa natureza pecaminosa que habita em nós. Nós militamos a carne contra o Espírito, nós brigamos contra o Espírito Santo de Deus que quer que a gente venha se transformado, mas muitas vezes a gente tenta fazer o desejo da nossa carne. Você pode até achar nesse momento que, poxa, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom empregado, as pessoas até gostam de mim, as pessoas às vezes até simpatizam comigo, eu sou bem chegado em qualquer lugar que eu esteja. Eu sei que isso que eu vou dizer uma resposta aqui, de repente muitos aqui já sabem, e isso não adianta nada. Não adianta se eu faço, sabe, doações para instituições de caridade, se eu não traio minha esposa, se eu tento trazer meu filho para a igreja, se eu sou fiel, todo domingo eu estou aqui, se eu estou vindo na campanha de oração, se eu de repente sou até bem visto pelas pessoas, se eu ando com a roupa de crente, com a Bíblia embaixo do braço, não adianta nada, porque o padrão de Deus é diferente. O padrão de Deus, você vê Jesus dizendo que o adultério, agora em pensamento, se você olhar para uma mulher com desejo, com pensamentos, mais do que aquela tentação que vem, uma pensão de consumar pecado, já está cometendo adultério. Se você dizer que seu irmão, falar a palavra para o seu irmão é louco, outras coisas, você já comete assassinato, você assassina o seu irmão no seu coração. Então somos todos pecadores, somos todos pessoas que estão debaixo desse peso, debaixo desse pecado. Deus, sendo quem Ele é, Ele sabe que o que habita em mim vai gerar morte em mim. Porque Paulo ele diz em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte. Mais uma vez, assim como Tiago, diz que o pecado vai gerar a morte. Então aquilo que eu acho que eu vou ganhar com o pecado, aquilo que eu acho que vai ser minha satisfação de momento, em meus vícios, em minhas atitudes, isso vai me gerar uma morte distante de Deus, uma morte espiritual para Deus, e talvez uma morte eterna. Mas eu não morri, eu estou aqui.
Você pode estar pensando, eu ainda, ô João, eu pequei, mas não morri. Adão e Eva, de momento, eles não morreram. Mas esse pecado que eu cometo hoje, e friso mais uma vez para que a gente venha entender isso mesmo, ele nos separa de Deus. Ele nos separa completamente da paternidade como filhos adotivos através de Cristo que nós somos. E de repente você, como eu em diversas vezes, antes de conhecer a Cristo, que me achava uma boa pessoa, meu pai dizia, até perguntou para mim por que eu tinha entrado para a igreja, e eu disse para meu pai, faltava uma coisa. E você pode de repente responder como eu respondia, mas é tão difícil, e de repente até numa vida cristã você pode até responder isso, é tão difícil viver de outra forma, é tão difícil às vezes abrir mão de certas coisas que eu faço, é tão difícil, irmão, você chega e viver uma vida sem pecado. Romanos 7, eu queria que você abrisse esse texto comigo. Romanos 7. Romanos 7. Um trecho que Paulo diz aqui sobre a luta dele contra o pecado. De repente, não sei se você conhece Paulo, mas Paulo, se eu for dizer, Paulo era o cara. Paulo era, minha opinião, para mim, um dos maiores homens, um dos maiores homens que a Bíblia pôde alcançar com o Evangelho, através de transformação e através de atitudes de pregar o Evangelho. E Paulo diz assim no capítulo 7, versículo 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quando eu li esse texto na Bíblia, eu falei, caramba, se Paulo está dizendo isso daqui, tadinho de mim. E eu não entendi, eu falei, poxa, mas Paulo diz que nada de bom habita nele, mas será que o Espírito Santo não habita em Paulo? Depois eu vi essa outra frase, na minha carne. O problema é nossa carne, o problema é nossos desejos. O problema é aquilo que não é parte de Deus, mas a nossa natureza de pecado. E Paulo dizia aqui que, olha, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso estar firme, aquilo que eu preciso testemunhar, isso eu não consigo, mas o mal que eu tenho que me afastar, esse mal eu faço. Às vezes as pessoas querem titular, Paulo numa santidade surreal, e Paulo dizia, olha, eu tenho os meus desejos, eu tenho um mal que habita em mim, que muitas vezes este eu dou razão, mas eu quero trazer algo, uma esperança para você. Paulo continua dizendo que na sua carne, na sua natureza, versículo 24, vamos pular um pouquinho, mas esse é um ótimo texto para você ler depois, do versículo 7 em diante, quer dizer, toda a carta de Romanos. Mas no versículo 24 diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É uma pergunta que ele diz e ele vem, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque eu não conseguiria, miserável homem que eu sou, porque se dependesse de mim, se você depender de você, você não vai ficar livre dessa morte que a morte mais horrenda é uma morte sem Cristo. Deus em seu amor, Ele sabe disso. Deus em seu amor, e eu quis apresentar para você essas dificuldades para que você entendesse que quando vier a tentação, da nossa forma natural,
nós vamos pecar. E a oração que Jesus ensina, ele diz: não nos deixeis cair em tentação. Nós nos colocamos na submissão de Deus. Nós nos colocamos debaixo da mão misericordiosa de Deus, como o Ninô falou, misericórdia, para que Ele não deixe essa tentação nos induzir a cometer um ato de morte diante dEle. Mas mesmo quando nós cometemos esse ato de crime, de morte, de erro, de pecado, Deus, Ele em seu amor, Deus na sua maravilhosa graça, Ele sabe como nós somos, e que como filhos que Ele deseja a todos, como filhos adotivos que Ele espera que Ele venha nos alcançar, Ele providenciou o nosso escape. Esse que nos ensina a oração, esse que nos ensina como a orar, Deus providencia o seu Filho Jesus. Isso é maravilhoso. Deus ensina, se você percebe, Jesus ensina a orar e Ele mesmo vai providenciando toda maneira como você orar. Irmãos, às vezes a gente quer alcançar Deus de uma forma assim: eu tenho que fazer, eu tenho que ir para isso, eu tenho que ir para aquilo. Você já reparou que Deus já fez tudo por você? Deus já fez tudo. Devemos confiar, devemos colocar isso no controle dEle, devemos colocar a nossa vida debaixo da sua proteção, da sua graça. Deus, Ele nos providencia Jesus. Deus, Ele providencia um substituto, porque se nós falamos que o pecado geraria morte, e se caímos em tentação, e que se não cometemos o pecado, nós merecíamos essa morte, Deus providencia um substituto em nosso lugar. Deus lhe providencia alguém como um sacrifício definitivo. Aí você pode dizer: sim, mas como isso ocorre? Como isso aconteceu? Jesus, Ele na cruz, Ele, por mim e por você, Ele foi substituído pelos meus pecados. E Deus colocou sobre Ele tudo aquilo, todo o castigo que era para mim, e o castigou por mim e por você, nos dando a possibilidade que hoje eu e você venha assim, não cair nessa tentação, não cair no nosso desejo de pecado, viver como Jesus viveu, viver através dos ensinamentos dEle. Mas você pode perguntar: mas era Deus, era Jesus. Irmão, se você lembra, o próprio Jesus, Ele foi tentado. Talvez você não conheça essa passagem, mas Jesus, após ser batizado, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito. E Ele é tentado. Antes, tem uma partezinha muito importante. Passando 40 dias jejuando, Jesus, Ele tem fome. E a primeira tentação que Jesus passa, tenta adivinhar o que Satanás veio tentar Ele. Não sei se era comer o pão da desgraça, sabe? Mas Satanás, ele quando vem tentar a mim e a você, ele vem no nosso ponto fraco, ele vem na nossa maior necessidade de momento. Você pode olhar e achar que naquele momento aquela situação é boa para você, como alguns colegas meus costumam falar: hoje eu vou me dar bem, hoje, olha que sorte que eu tenho. Coloca até na sorte, né? De repente até pode falar assim: olha, Deus é bom demais. E quando Jesus, Ele é tentado, depois de passar 40 dias em jejum, e a Bíblia diz que Ele sentiu fome. Quem aqui sente fome? Quem aqui sente fome? Eu achei que só eu
Só eu estava com a minha barriga aqui já quase... Porque eu ia falar, se ninguém sentir fome ali, tudo ali naquela mesa ali, eu vou levar para casa. Tudo não, porque isso seria o pecado da gula, né? Então deixa eu não ser induzido à tentação da gula agora também. Mas Jesus, ele foi tentado em uma necessidade básica. O primeiro, e tanto em Mateus como em Lucas, que tem uma narração maior dessa parte da tentação que Jesus sofreu no deserto, Deus, ele foi tentado em uma necessidade básica, que eu e você temos. Jesus, ele sentiu fome. Então não posso eu, nas minhas desculpas esfarrapadas, dizer, mas era Jesus. Jesus não pecou porque ele era Deus. Jesus, ele veio como homem. Deus colocou, então Deus seria mentiroso, mas porque Deus colocou Jesus aqui na terra como homem, para demonstrar, através da atitude de homem, nascido sem pecado, e ele não continuou em pecado, principalmente porque senão ele não serviria para ser o meu substituto e o seu substituto, porque aqui na terra não se encontraria alguém como Jesus. Mas também para mostrar que eu e você não temos desculpinha de dizer, eu não consigo. Irmãos, são desculpas. Ô João, quer dizer que você não peca? Miserável homem que eu sou. Mas são desculpas. São desculpas que nós usamos. São desculpas que nós colocamos para alimentar o nosso desejo, e esse desejo conceber o pecado. Jesus viveu como homem, Jesus foi tentado. Jesus, ele, sem merecer, ele recebe os nossos pecados, e esse era o plano para mim e para você, voltar a essa harmonia com Cristo. E tudo que era para ser levado sobre mim, Jesus recebe na cruz por mim e por você. Jesus foi castigado, recebe a ira de Deus. Jesus vence a morte, nos concedendo essa reconciliação com Deus e dizendo, a dívida foi paga. E hoje eu posso dizer ao Senhor, não nos deixei cair em tentação e livra-nos do mal. Jesus já fez essa parte. Jesus já nos encaminhou para a nossa reconciliação. E Jesus vem, oferece perdão para aqueles que se arrependem e creem. É dessa forma que vencemos a tentação. É dessa forma que nós somos livrados do mal. É aceitando esse perdão que eu e você não conseguiria de forma nenhuma fazer nada, e crendo no que Cristo fez. Não nos deixe cair. Jesus nos ensina a orar dessa forma, colocando em nós essa necessidade de ter sempre em nós essa orientação de Deus. Essa orientação de Deus em nossas vidas, essa orientação de Deus na minha casa. Porque eu digo uma coisa para você: se você acha que você não necessita de ser orientado pelo Senhor, nós estamos perdidos. Se você acha que sozinho você vai, como você de repente diversas vezes repetiu a oração do Pai Nosso, de um jeito ou de outro, ou cantando, ou através como Jesus nos ensinou, ou diversas formas como você já fez, como eu já fiz. Se Jesus não orientar a sua vida, se Jesus não for aquele que vai estar dizendo como você se livrar dessa tentação, você vai cair no seu desejo. Você não tem força para isso. E como um último texto, para encerrar, eu quero compartilhar com vocês um texto de Jeremias, que no Antigo Testamento o povo já orava. E Jeremias, ele aqui no capítulo 10, ele faz uma oração. E se você puder, se coloque de pé. Já estou encerrando. Eu quero ler esse versículo com você, esse texto com você. E espero que você escute bem. E depois eu quero orar junto com você. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, Senhor,
Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Eita! Corrige-me, Senhor, mas com justiça, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Não compete ao homem dirigir os próprios passos. Por mais que eu e você às vezes achamos que a vida é nossa, ninguém tem nada a ver com isso. Mas quem sabe da minha vida sou eu. Aqui a palavra diz que não nos compete dirigir os nossos passos. E devemos sim pedir essa correção do Senhor. Devemos sim pedir que Deus venha orientar nossas vidas. Irmão, se não fosse o Senhor em minha vida, e eu converso com Gisele várias vezes comigo, se não fosse Cristo em nossas vidas, não sei o que seria de nós. Não sei o que seria dos nossos filhos, do meu casamento. Não sei o que seria, nem sei se eu estaria vivo. Não sei se eu estaria aqui nessa hora. Eu sozinho eu não posso vencer as tentações. Eu posso vencer as tentações e o desejo que habita em mim somente se eu estiver com a minha vida entregue a Cristo. Sozinho eu não consigo. Não adianta eu dizer para o Senhor e pedir ao Senhor, não nos deixe cair em tentação. Isso não é a palavra mágica. E eu quero que você entenda isso. Eu só consigo resistir às tentações em minha vida e consigo me ser livre do mal se Cristo estiver em minha vida. Feche seus olhos. Pai, no nome do seu Filho Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama. Nos ama tanto, Deus, que entrega o seu Filho para morrer por mim, pecador, Deus, que merecia todo o teu castigo sobre a minha vida. Mas, Deus, eu não quero ser ingrato. Senhor, eu não quero olhar, Deus, para olhar e conhecer tamanho sacrifício que o Senhor fez e simplesmente me fazer negligente, simplesmente me fazer de frio, ou simplesmente não dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado comigo durante todo esse tempo que eu tenho de vida. Não me deixe, Deus, assumir o controle da minha vida. Não me deixe, Senhor. O meu coração, Senhor Deus, sentia mal. O meu coração sentir, Senhor, ele irá se afastar, ele irá pecar, ele irá fazer as coisas mais horrendas deste mundo, Senhor. Porque, Deus, em mim habita a natureza pecaminosa. Por isso, Senhor, assim como o Senhor tem essa promessa, e eu creio, Deus, que hoje sou livre do pecado, Senhor. Sou livre do poder do pecado, porque assim o Senhor se sacrificou por mim. Eu oro também pela vida de todos aqueles que estão aqui presentes hoje. Eu peço, Senhor Deus, que essa palavra possa ter falado em cada coração. Essa palavra, Senhor, possa, de alguma forma, Senhor, ter incomodado cada um a um sentimento de mudança, a um sentimento, Senhor Deus, de entrega a Ti, a um sentimento, Deus, de reconhecimento, não na sua própria força, mas um reconhecimento, Senhor Deus, de necessidade de estar na Tua presença. Não reconhecimento através de demonstrar algo para pessoas, para homens, não, Senhor. Mas um sentimento, Deus, de ter um coração novo, um coração transformado, como nunca se teve antes, Senhor Deus. Eu oro, Deus, para que essa palavra venha ter incomodado, como tanto incomodou a mim. E em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar ainda mais com a Tua igreja
Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tirar as dúvidas ainda mais de cada uma dessas pessoas. Amém. Amém.